muitos jovens que entraram aqui já tentaram se matar, já tentaram tirar a vida porque não encontrou mais esperança de viver. E quando ela entra na nossa igreja, nós pregamos que ainda há uma solução, que ela é imagem e semelhança de Deus, que não importa o que as pessoas dizem sobre ela, não importa o que a sociedade diz sobre ela, o importante é o que Deus diz sobre ela. E Deus diz que ela é filha amada, filho amado. Então é essa a proposta. Então ela não tem que, quando ela se olha no espelho, ela não vê ela mesma, ela vê a imagem e semelhança do próprio Deus. Então ela é especial para Deus. Então a gente mostra que ela é tão especial para Deus que a vida dela tem valor. A vida dela tem um plano e um propósito aqui nessa terra. O nosso maior desafio foi quando, mais ou menos 10 anos atrás, quando tudo começou. Né? Nós estávamos num sobrado, no terceiro andar de um prédio, né? Era um sobrado, né? O último andar, e estava ficando pequeno e nós precisávamos de ir para um outro espaço. Né? E nós não tínhamos nada, absolutamente nada. Deus abençoou, abriu a porta, né? E nós fomos para um outro espaço. Mas só que nós não tínhamos dinheiro para fazer a obra, porque a igreja estava bem no início. E nós mesmo como membros, eu como pastor, já na época, a gente teve que botar a mão na massa e nós fizemos todas as reformas. Pintamos, tinha tanto entulho, nós tiramos um caminhão de entulho de lá, né? E hoje eu olho para trás e digo, gente, era uma coisa boba, né? E nós não tínhamos condição, e hoje a gente tem assim compromissos 10 vezes maiores do que aquele, né? Hoje a gente já fez obra, a gente chegou a investir quase R$500 mil em uma obra da nossa sede lá em Madureira, né? E a gente naquela época a gente não conseguia pagar 10 anos atrás R$3 mil por uma reforma. Então foi um desafio e junto uma aprendizagem. Aquela família saiu de Belém. Que o Senhor possa nos conduzir com a sua forte mão, Pai. Amém. Vencendo as nossas guerras, em nome de glória, glória. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Nós temos 13 igrejas, então nós temos um escritório com funcionários, né? Onde a gente controla o pagamento de água, luz, aluguel, todas as necessidades da igreja. Então, como a igreja ela se tornou bem grande, né, e vem crescendo cada dia mais, então existiu a necessidade de nós montarmos um escritório e para atender, porque nós trabalhamos todas em forma de filial. Então hoje eu comando todo esse escritório. Eu sou o pastor Fábio Inácio, tenho 39 anos. Eu sou casado com também o pastor Marcos Gladstone. Nós temos 4 filhos adotivos. O Davidson, de 17 anos, Felipe, de 15, a Daça, de 3 e a Esté, de 3 meses. Eu nasci na igreja evangélica, né? Mas na minha adolescência, que eu comecei a ficar cada dia mais apaixonado por Cristo. Cada dia mais eu fiquei maravilhado porque Ele, como próprio... o que mais me chamou a atenção é eu saber que Deus é o Criador de tudo e Ele deixa o seu trono, deixa a sua glória, deixa o seu poderio, desce nessa terra em forma de homem, igual a gente, para nos salvar, para dizer assim, ó... no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. E fez em forma humana e falou, eu vou morrer, eu vou ser chicoteado, eu vou ser traído, eu vou morrer numa cruz, todos vão me abandonar, até os meus discípulos, meus apóstolos vão me abandonar, mas eu vou fazer isso porque eu amo vocês, para que vocês tenham a vida eterna comigo. Meu nome é Leandro Rodrigues de Souza, casado com Marcília Almeida, tenho 2 filhos lindos, André Luiz e Vitor Almeida. Nasci aqui na cidade de São Paulo e sou pastor da Igreja Cristã Contemporânea de Tatuapé. Vai ouvir?
venho te pedir, Pai, que neste momento o Senhor venha dar força para a tua igreja. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então eu venho te pedir, Pai, que o Senhor, aonde houver, Senhor, cada coração aberto, Pai, cada coração que entendeu essa mensagem, Pai, cada coração que neste momento está te dizendo: eu não quero largar Cristo, eu não quero largar a obra, eu não quero largar Ti, Senhor. Eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha dar força. Eu sou um cara apaixonado por Cristo. Assim, eu amo a Cristo acima de qualquer coisa, até acima da minha família. Cristo é o meu Deus, meu Senhor. Eu sou um pai apaixonado pelos meus 2 filhos, André e Vitor, 2 bênçãos maravilhosas que Deus me deu através de um processo de adoção. A gente está com eles há 3 anos e mudou toda a minha rotina, porque eu vou fazer agora 14 anos de casado. Ou seja, eu fiquei quase 12 anos casado, 11 anos casado, e agora com essa rotina agora também a função de pai, além de pastor, de marido, agora de pai, de ir buscar na escola, de chegar cansado do serviço, olhar o caderno, vamos fazer lição juntos, jogar bola, que eu não gosto de jogar bola, soltar pipa e fazer outras coisas assim. Eu falo uma coisa para vocês, se lá atrás, lá na época que eu era adolescente, se Deus falasse assim, ó, Leandro, escreve aqui o teu futuro. O que você escrever vai ser. Não seria tão perfeito como Deus escreveu. Porque hoje eu digo para você, hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho uma família feliz, tenho filhos que é a minha cara, parece que tem o meu sangue, tenho um marido maravilhoso, tenho uma igreja linda, maravilhosa. Eu nunca imaginava que um dia eu ia ser pastor de um rebanho tão lindo como esse, de pessoas que sofrem, de pessoas que passam por tantas dificuldades, mas sobre tudo isso estão aqui para buscar Deus. Então mas eu sou um cara normal, vou no cinema, amo teatro, amo levar meus filhos no cinema, amo viajar, amo praia, amo sítio, amo mato, amo planta. Os desafios da igreja, né, de si, da nossa igreja, é um desafio como os desafios de qualquer outra igreja, né? Eu costumo dizer que gay sou eu, a minha igreja ela me aceita. Então, não existe uma diferença da administração de uma igreja tradicional para uma igreja inclusiva. As contas são as mesmas, os aluguéis são os mesmos e os desafios são os mesmos porque a igreja ela vive de doação. Feche seus olhos. Ó poderoso Deus, graça te damos, Senhor, porque a tua presença, Senhor, é real neste lugar. Porque a tua presença, Senhor, já se manifesta neste lugar. Eu nasci no lar evangélico, nas Assembleias de Deus. Toda a minha família são pastores da Assembleia de Deus e eu conheci a Cristo, né, desde criança, desde berço, e conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que eu era diferente das outras pessoas. Eu fui vendo que tinha algo diferente. E mesmo assim eu amava seguir a Cristo, eu amava fazer a obra de Deus. Lá na Assembleia eu pregava, eu falava de Jesus e eu tinha muito esse amor por Cristo. Mas também tinha a questão da sexualidade. E eu ouvia crescer na igreja acreditando que eu iria para o inferno, que não existia salvação para mim, que eu tinha que mudar o meu comportamento, que todos os LGBTs iriam para o inferno. Onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia, Deus. E elas tomaram uma decisão. E aí, com o tempo, isso foi sendo um contraste na minha vida cristã, porque ao mesmo tempo eu servia a Cristo, ao mesmo tempo eu tinha esse sentimento dentro de mim
que eu achava que Deus não aceitava, que Deus rejeitava, e eu começou a ter esse muito conflito. Até chegou um dia, eu cheguei para mim mesmo e disse, eu não posso estar pregando aquilo que eu não vivo, eu não posso estar no altar pregando uma coisa que eu não acredito. Então eu decidi sair, e aí como eu achava que eu ia para o inferno, que não tinha mais jeito, aí eu saí da igreja e fui para o mundo mesmo, até conhecer as igrejas inclusivas, né? E aí essa proposta de que realmente Deus aceitava a gente como nós somos, uma leitura mais histórica, crítica das escrituras, mostrando que aqueles textos que colocavam pra gente, que supostamente condenaria a homossexualidade, não era bem assim a leitura correta. E aí eu tive esse primeiro contato com as igrejas inclusivas. Hoje a questão da sexualidade dentro da igreja é uma coisa que vai além da Bíblia. Porque claramente, qualquer pessoa que estuda a Bíblia, que entende a Bíblia, ela consegue ver que a Bíblia não condena a homossexualidade. Quem condena a homossexualidade são os homens. Tá? A Bíblia, ela condena sim a questão da promiscuidade, do sexo forçado, né? Tudo isso como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Então tudo isso existe uma explicação, né? A Bíblia, ela não existe, né, a palavra homossexual na Bíblia, porque a palavra homossexual veio agora. Então eles manipularam a Bíblia e colocaram a palavra homossexual. Fala-se dos afeminados, né, que na verdade não é nem afeminados, é os moles. E aí as pessoas vão lá e fazem uma deturpação bíblica e diz que nós que deturpamos para inserir a questão da homossexualidade. Mas é uma coisa que nunca vai mudar, porque é algo que hoje elege deputados, que elege uma bancada evangélica, né? Elegeu há pouco tempo até a questão de um presidente, porque se ganha, né, um lucro. Por exemplo, a Igreja Católica, ela entende e sabe perfeitamente que a Bíblia não condena a homossexualidade. Muitos padres falam isso abertamente sobre a questão da homossexualidade. Mas por que continua? Porque já é um dogma na Igreja Católica, que é algo que, se mudar, perde muita gente. Se mudar, perde-se muito lucro, né? Então eles deixam como está, mesmo sabendo, e finge que não sabe, e continuam porque é algo para mudar dá trabalho. É uma falsa liberdade que eles trazem. Eles dizem assim, nós te amamos, nós te aceitamos, mas quando a pessoa aceita, ela não tem o mesmo tratamento que as outras pessoas. Sabe o que eu acho engraçado? É que se ela não pode cantar, por exemplo, num coral de uma... Não digo nem casar, fazer uma cerimônia, mas ela não pode, ela é impedida até de cantar, por exemplo, num coral comum, porque falam que Deus não aceita nem o louvor dela naquele coral, mas quando ela vai entregar os dízimos e as ofertas, mas aí Deus aceita, o dízimo, o dinheiro dela, ela aceita. Então você vê essa como que se diz? Você vê que essa discriminação, né? Venha, mas a gente só recebe uma parte de você, e é lógico, é a parte que convém a eles receber, né? Mas muitos, infelizmente, muitos LGBT se submetem a isso. Se submetem a estarem numa igreja tradicional, sendo condenado, sendo discriminado, né? Simplesmente porque querem adorar a Deus em lugares que ainda não tem igreja inclusiva. Então, ao invés de ficar em casa, mas ela quer ouvir a palavra de Deus, mesmo que ainda tem algumas coisas que ela tem que tirar fora, mas elas amam tanto a Deus que elas precisam. A gente recebe na nossa página pessoas do Brasil e até do mundo, principalmente da América Latina, falando, por favor, a gente precisa de uma igreja aqui urgente. É lógico, a gente tem todas as nossas limitações, né? A gente abriu a igreja da Bahia, de Petrópolis, Espírito Santo, mas a gente tem essa limitação, né? Mas o Brasil clama por uma igreja inclusiva. O mundo clama por igreja inclusiva. Existe país que, se a pessoa descobrir que ela é homossexual, ela é morta.
ela é morta. E tudo isso não é por causa da religião. A religião que mata, a religião que destrói. E a religião não só mata os LGBT, a religião mata os pobres, a religião mata os injustiçados, a religião tem matado os negros também, a religião tem matado as pessoas. Que não tem nada a ver com Jesus. Entendeu? Jesus, se a gente olhar o Evangelho, a gente vai ver aquela mulher que ia ser apedrejada. Jesus não deixou ela ser apedrejada. Jesus disse, aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher no tanque de Betesda lá, que tinha vários maridos, ou seja, vamos dizer que ela era uma prostituta. Jesus em nenhum momento condenou ela. Jesus todo mês falou assim, ó, quer beber dessa água? Porque ele é a água que mata a sede do ser humano. Aí você pode me dizer, mas no final Jesus diz para ela, ó, vai e não peques mais. Mas todos os teólogos sabem que aquela passagem no final que diz, Jesus dizendo, vai e não peques mais, todo mundo sabe que aquela passagem não está nos originais. Então, ou seja, aquilo ali foi colocado. Ou seja, Jesus em nenhum momento condenou ela. Não estou querendo dizer que a gente é a favor do pecado. Não, a gente não é a favor do pecado. Aqui é uma igreja séria. Nós pregamos que o pecado ele mata o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que nós estamos querendo dizer para você é que Jesus ele veio trazer amor. Jesus ele veio trazer, sabe, cuidado, aquele acalanto, sabe? É isso que Jesus veio trazer para as nossas vidas. Meu coração. Essa é uma realidade não só do Brasil, mas é uma realidade do mundo todo. A intolerância religiosa, o preconceito contra os LGBTs. A gente teve um caso um ano atrás que uma diaconisa da nossa igreja fez uma camiseta escrita cristã, lésbica e feminista. E aí a gente postou na página da igreja. A página lotou de preconceituosos, homofóbicos, criticando. A gente teve que passar noites excluindo, bloqueando as pessoas. A nota da página foi baixa porque eles começaram a dar começaram a criticar, compartilharam mais de não sei quanto, mais de 200 mil compartilhamentos falando mal. Então o preconceito tá. A gente está aqui numa igreja, num país onde é um país que mais mata LGBT no mundo. A gente corre o risco de alguém entrar aqui e sair atirando. E a gente sabe que o início dessa homofobia vem das igrejas tradicionais, vem das religiões. As religiões promovem a homofobia. Nesse momento agora, milhões de púlpitos ou altares de igrejas estão pregando contra a homossexualidade, estão declarando que os homossexuais vão para o inferno, e muitas pessoas inocentes estão no banco dessas igrejas ouvindo essas palavras, e essas palavras têm afetado tão grande o coração dessas pessoas, elas tentam se matar, elas tentam, sabe, dar cabo da sua vida, porque acha que realmente para ela não tem uma esperança. Mas tudo isso vem por causa do fanatismo religioso, dos religiosos. Por isso que nós não pregamos uma religião, nós não pregamos religião, nós pregamos a Jesus, porque religião mata, Jesus salva, Jesus cura, Jesus é amor, Jesus nos ama incondicionalmente. A Bíblia, ela já foi usada para dizer que negros não tinham alma e que negros fossem para o inferno. Que negros, os puritanos da Nova Inglaterra, que eram bem religiosos, elas declaravam que os negros não tinham alma. Se você for hoje nos Estados Unidos, hoje, né, você vai ver que existem igrejas ainda que não aceitam negros dentro da igreja.
Então a Bíblia já foi usada para condenar, pegavam passagens distorcidas para dizer que negros iria para o inferno. Com os séculos passados, usaram a mesma Bíblia para dizer que mulher não podia nem... que a mulher tinha que entrar na igreja e ficar calada, que a mulher não podia falar dentro da igreja. E hoje agora os homossexuais. Eles usam certas passagens para querer condenar os homossexuais, né? E quando a gente pega, por exemplo, uma das traduções mais antigas, né, que nós temos hoje, que é a Bíblia de Jerusalém, nós vamos ver que, por exemplo, lá em Coríntios, que diz que os afeminados não reinarão no céu, você não vai ver essa palavra, afeminados, você vai ver que os moles não reinarão os céus. Ou seja, conforme as traduções foram acontecendo, muitos tradutores, por achar, condenar, por interpretar daquele jeito, colocaram. Se você vê a Bíblia mais atualizada de hoje, que é a NVI, nessa passagem que a Bíblia de Jerusalém diz os moles não reinarão no céu, você vai ver que a NVI já colocou os homossexuais ativos e nem passivos irão para o céu. Olha o cúmulo do absurdo que a gente chega para pessoas querendo condenar e usa as traduções para o seu bem próprio lá. Então quem está manipulando a Bíblia não somos nós, são as pessoas que pegam, distorce a tradução bíblica original no grego e no hebraico para poder trazer uma condenação. Assim como fizeram com negros, fizeram com mulheres e com todos, com estrangeiros. Trump usou a Bíblia para dizer que o céu tem portões e muros, então ele usa disso para poder fechar toda os Estados Unidos, para querer dizer que os imigrantes não podem entrar lá. Então cada um pode usar a Bíblia e falar o que quiser. E foi isso que foi usado por séculos de condenação contra os homossexuais, LGBTs em geral. O encontro com Deus para mim, comigo, é o mesmo encontro que, por exemplo, Paulo, que era perseguidor, matava cristão, e num momento específico da vida dele, quando ele estava no caminho de Damasco, veio aquela luz sobre ele, ele sentiu aquela glória, sentiu aquela presença, sentiu aquele cuidado, sentiu aquele carinho, sentiu aquele amor, que no lugar, todo o ódio que Paulo tinha saiu, todos os preconceitos que Paulo tinha sai, porque quando a gente tem encontro com Jesus, em lugar de ódio, preconceito, entra amor, e a gente sente aquele amor. Quando a gente sente aquele amor que ele transborda a nossa vida, isso é um encontro com Jesus. Quando eu tenho encontro com Jesus, eu não desejo mal a você, independente se eu não concordo com você.